o advogado João Felipe de Sá, especialista em direito do trabalho. E hoje ele vai falar com a gente sobre as diferenças na legislação sobre o trabalho de uma diarista e também de uma empregada doméstica. Se tem mudança, o que vai mudar, tudo isso nós vamos conversar com o doutor já aqui no Direitos e Deveres. Bom, o que chama bastante atenção, muitas pessoas às vezes não sabem como você vai tratar, através da própria legislação, né? Como você deve tratar uma diarista e uma empregada doméstica, né? Como a gente entender essas diferenças, compreender melhor dentro da área do direito, porque está meio confuso, né? Às vezes as pessoas não entendem direito ou a gente precisa realmente estar mais a par dessa legislação para a gente entender quais são os direitos desses profissionais dentro dessa área. E hoje o doutor veio aqui para conversar com a gente, né? Nos ajudar. Como é que a gente pode se livrar muitas vezes, como você pode se livrar de problemas na justiça quando o assunto é diaristas e quando o assunto é empregada doméstica. Exatamente. Vamos ver aí a diferença, né? Para já ir explicando para quem está em casa. Bom dia, Vanusa. Bom dia, telespectadores do Bom Dia News. Prazer estar aqui novamente para poder colaborar. Prazer é nosso. Então, primeiramente, é importante a gente fazer a distinção básica que tem entre diarista e empregado doméstico, certo? A legislação, que é desde 2015, já estabelece critérios objetivos para definir quem é o trabalhador, o empregado doméstico, que é aquele que trabalha de forma contínua, que trabalha de forma onerosa, que trabalha de forma pessoal e que é subordinado a um chefe. Agora eu vou explicar quais são esses requisitos, que eles são cumulativos, ou seja, o empregado doméstico tem que cumprir esses 4 requisitos para estar como empregado doméstico conforme a legislação. Então, desde 2015 ficou pacificado através dessa lei que tem que ter mais de 2 dias trabalhados na mesma semana para a mesma pessoa ou família para ser considerado o empregado doméstico. Além dessa continuidade, essa habitualidade no serviço, o empregado doméstico tem que ter um chefe, ou seja, tem que ter um patrão, ele tem que ter subordinado às ordens de alguém. Além disso, ele tem que exercer esse trabalho de forma pessoal, ou seja, ele não pode enviar um terceiro para exercer a função no lugar dele. Além, é claro, da onerosidade do recebimento do salário. Cumprindo esses 4 requisitos, conforme a nossa legislação, você vai ser considerado um empregado doméstico. Além, é claro, de ter uma finalidade não lucrativa. É diferente de quem trabalha para a empresa. O empregado doméstico é aquele que trabalha para uma finalidade não lucrativa para a pessoa ou família. Doutor, o senhor explicou algo bem interessante aí. Às vezes acontece da pessoa ser empregado doméstico, mas realmente um dia ele vai, no outro dia manda a filha, no outro dia manda um amigo, no outro dia manda outra pessoa. Isso é algo que quem está lá, que empregou, também tem que ficar de olho? Exatamente, por isso é importante a formalização, inclusive através de contrato, ainda que seja para uma diarista. É uma pessoa que vem aqui 2 vezes por semana, vem uma vez a cada 15 dias, vem na minha casa prestar um serviço, fazer um serviço doméstico. Importante também formalizar através de contrato, para evitar futuros problemas, inclusive judiciais, sobre isso. Mas o critério da lei é bem claro e objetivo. Se for a mesma pessoa para a mesma família por mais de 2 dias a semana, é empregado doméstico. Menos que isso, você é diarista. E a diferença básica disso é que o empregado doméstico ele tem todas as garantias da CLT, da nossa legislação trabalhista, ou seja, FGTS, 13º salário, férias de 30 dias remuneradas, contexto de férias, né, seguro-desemprego. E já o diarista não, o diarista ele é um trabalhador autônomo, ou seja, ele faz o seu horário, faz o seu valor, inclusive o empregado doméstico tem, por exemplo, garantia do salário mínimo, que o diarista não tem, ele presta serviço de maneira autônoma, esporádica para diversos empregadores. Bom, vamos falar das empregadas domésticas da seguinte forma. Para quem não relembra, a gente falar quais são os direitos dela também de horas trabalhadas, né? E o que ela tem direito, por exemplo, os 3 meses ainda acontece também com essa empregada doméstica, a questão da experiência, como é que funciona? Primeiramente respondendo quanto à jornada de trabalho, né? Como eu disse, o empregado doméstico, ele tem o direito à jornada de trabalho de 44 horas semanais. Ou seja, o empregado doméstico vai ter esse limite. Passou disso, é considerado hora extra e deve ser pago.
além não só da questão das horas extras, tem também questão de intervalo, tem que ter pelo menos uma hora ali de dentro intervalo. Da casa. Exatamente, temos também questão de adicional noturno, por vezes os empregados domésticos trabalham além das 22 horas, que isso já daria também direito à questão do adicional noturno. Já em relação à questão da experiência, o empregado doméstico, ele tem que ter a sua carteira de trabalho assinada desde o primeiro dia trabalhado, ainda que seja por experiência, porque a gente tem aquela ideia, né, que foi por muito tempo difundida de que... É diferente, então. Exato. Por exemplo, dentro da empresa, às vezes a pessoa tem aquela noção de que a carteira só vai ser assinada com os 3 meses, mas no caso das empregadas domésticas... Tanto no caso das empresas como dos empregados domésticos, desde o primeiro dia, carteira de trabalho assinada. Já tem que pegar a carteira e assinar. Se for por experiência, coloca ali o prazo máximo, exato, que é de experiência. Na carteira é informado os 3 meses de experiência? Exatamente. Na carteira de trabalho fica registrado a questão da experiência. Pronto. Agora a gente vai falar que depois de 11 anos, né, da PEC das domésticas, vem aí também a nossa chamada de informação. Mudou alguma coisa para essas diaristas ou não? Por exemplo, questão de horas trabalhadas. É uma diarista, mas tem gente que, por exemplo, passa o dia todo lá ou, de repente, passa só 2 horas ou até a metade do dia. O que elas têm de direito? Por exemplo, alimentação, vale transporte, enfim, quando tem ônibus, né? Como é que fica? A questão da Lei Complementar 150 de 2015 foi um marco na regulamentação desse trabalho dos empregados domésticos, né? A partir dali, ele passou a ser equiparado aos demais trabalhadores com uma série de direitos e garantias tragos pela nossa legislação trabalhista, como eu já havia dito anteriormente. 13º, férias, FGTS, aviso prévio quando da demissão, seguro-desemprego também. Então toda essa garantia foi traga para os empregados domésticos a partir da legislação de 2015. Né? Importante frisar também que a gente tem aquela ideia de que o empregado doméstico é só a pessoa que faz serviço de lavar, passar, cozinhar. Mas se você cumprir os requisitos que eu disse no começo daqui da reportagem, você vai ser enquadrado como empregado doméstico. Então a gente tem muitos motoristas, cuidador de idoso também pode ser como empregado doméstico, desde que trabalhe para a família, que não tem finalidade lucrativa. Pronto, é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas não entendem. Pensam que é só para limpar a casa, e na verdade não é isso, né? Empregados domésticos funcionam de várias formas, né? Veja só o que ele falou. E na questão da diarista, ela entra também nesse quesito? Na questão da diarista, não, porque como ela não vai ter essa obrigatoriedade de ter a carteira de trabalho assinada, ela não vai ter essas garantias que a CLT dá, né? Mas é importante que o empregado doméstico que trabalhe de maneira autônoma tenha maneiras de estar contribuindo para a Previdência, como, por exemplo, pode abrir um MEI, que aí já fica contribuindo, pode emitir a guia da Previdência Social, que também já é uma outra maneira de estar contribuindo para a Previdência, que isso vai contribuir futuramente para uma aposentadoria, além, é claro, de garantir benefícios de possa prezar com mais imediaticidade. A exemplo de, sofreu um acidente, você vai estar garantido pela Previdência Social, pode receber aí um auxílio-doença, até, dependendo dos casos mais graves, uma aposentadoria por invalidez. Doutor, falando de remuneração e jornada de serviço para as diaristas, como é que funciona? Isso. A diarista, como eu já havia dito, é um trabalhador autônomo, então é o trabalhador que define quanto que vai ser o seu dia de trabalho, certo? Já para os empregados domésticos, ele tem a garantia legal do salário mínimo. Além da jornada de trabalho de 44 horas, tem também o salário mínimo. Bom, o que fica aqui de alerta para quem está assistindo o nosso programa é como essa pessoa está dentro da sua casa trabalhando. Ela começa com um dia, vai 2 dias, daqui a pouco está trabalhando a semana, de 3 a mais dias na semana. Quando o senhor fala da questão da carteira assinada, é interessante também ter o contrato? Com certeza. Paralelamente, né? Tem que ser feitas as duas coisas para ficar o mais formalizado possível, porque sem ter um contrato, evita problemas, inclusive, judiciais. Então, a partir do momento que você, eu vou contratar aqui uma diarista, ela vai vir aqui 2 dias por semana. Ficou 1 mês, 2 meses, 2 dias por semana, apesar de que como diarista já pode fazer um contrato também como diarista, mas não, gostei dela, vai ficar aqui na minha residência fazendo serviço doméstico, quero contratá-la como empregada doméstica. Contrato? Exatamente, um contrato aí tem que buscar auxílio de um profissional, de um advogado, especialista da área trabalhista, para poder fazer essa formalização do vínculo, tanto do registro como de um contrato de trabalho bem redigido, bem feito, para que evite brechas e
também questões judiciais. É porque é aquela história, né? A pessoa pode dizer que estava mais dias dentro da casa da pessoa sem estar, né? Exatamente. Então é importante esse contrato para que ambas as partes tenham consciência. Inclusive, é uma das diferenciações da Lei dos Empregados Domésticos para a CLT é o quê? É que tem que ter esse registro de horário, de controle de ponto. Para empresas, a empresa só é obrigada a ter esse controle de jornada caso haja mais de 20 empregados trabalhando para a empresa. Já o empregado doméstico não. Basta apenas um empregado doméstico, já é obrigado que o patrão tenha todo esse controle de jornada. Então, o empregado doméstico, a partir do momento que ele inicia a trabalhar, tem que estar registrado horário de entrada, horário de saída, horário de intervalo, porque aí já facilita também para a questão de cobrança de hora extra, adicional noturno, intervalos que não foram tirados. Doutor, dicas para quem está aí acompanhando o nosso programa e que às vezes deixa, sabe, com quem tá tudo de boa, eu gosto da pessoa dentro da minha casa, mas pode ser grandes problemas. O que o senhor tem observado bastante nessa área de direito, dentro desse mundo dos empregados domésticos? O que o senhor tem percebido? O senhor falou que pode ser um motorista, pode ser um cuidador. Todas essas pessoas que estão dentro de casa e cuidando da família são considerados empregados domésticos. Aí é interessante chamar a atenção da população, né? Exatamente. Dados atualizados do Ministério do Trabalho de março deste ano, de 2024, dizem que só aqui no Nordeste nós temos mais de 59 mil empregados domésticos. Mas, infelizmente, o que a gente ainda vê na maioria dos casos é a questão da informalização. Muitas vezes o trabalhador doméstico, mais do que em empresas, ele é informalizado, ele trabalha sem nenhum tipo de registro, sem nenhum tipo de vínculo, e isso aí, consequentemente, gera diversas demandas na Justiça do Trabalho. O trabalhador, pelo seu lado, buscando os seus direitos que a legislação lhe dá, né? E o empregador, que por muitas vezes a questão aqui, infelizmente, cultural, para que eu vou assinar a carteira de um trabalhador doméstico? Para que eu vou assinar de uma pessoa que está aqui fazendo os meus serviços domésticos? Mas o serviço doméstico ele é tão importante quanto qualquer outro tipo de trabalho, tanto é que a nossa legislação, infelizmente, veio tardiamente, apenas em 2015, é que foram equiparados aos demais trabalhadores, mas a partir daí tudo tem que ser formalizado, tudo tem que ser registrado. A formalização é o caminho tanto para o trabalhador garantir os seus direitos e para o empregador, que já evita de ter qualquer tipo de problema, inclusive judicial. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença, dizer que toda semana, toda terça-feira, a gente traz direitos e deveres dentro do nosso programa Bom Dia News para estar sempre resolvendo essas dúvidas ou até mesmo alertando você de como você deve ficar esperto e você que está trabalhando também saber quais são os seus direitos. A gente agradece a presença da PAC, que sempre com muito carinho vem nos ajudando a cada semana. Certo. Quem quiser entrar em contato, como é que faz? Pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, @JoãoFelipeDeSaí, e também nas redes sociais da PAC, da nossa associação, que está sempre aqui contribuindo no Bom Dia News, toda semana com especialistas de diversas áreas, para que você conheça aí os seus direitos. Obrigada, doutor. Obrigada mesmo, tá? Continua aqui com a gente. Direitos e Deveres volta na